Beleza, então vamos lá. Então, caros alunos, querida professora Elissa Fortunato, bem-vindos à nossa Semana Jurídica 2021, né, do segundo semestre. Estamos iniciando essa Semana Jurídica com o pé direito, seja pela matéria, Direitos Humanos, que me é de grande satisfação, os alunos sabem disso, mas em especial pela palestrante, que é minha amiga, minha colega de turma, que eu sei a capacidade dela, ela sabe a admiração que eu tenho por ela, e inclusive a gratidão que eu tenho por ela ter aceitado o convite, num tempo tão exíguo, considerando que ela está para sair de férias, está querendo dar uma descansada, então fico muito feliz de ela ter aceitado esse convite e poder expor para nós aí um pouco da temática sobre os refugiados, né? Ao longo desse primeiro bimestre eu trabalhei com eles até agora, aqui até a semana passada a gente fez a prova, tá? Então a gente ficou muito no âmbito internacional nos direitos humanos. Então a partir da semana que vem eu vou focar um pouco mais no âmbito nacional, tá? E aí eu achei, quando a Carla me abriu a possibilidade de trazer algum colega para debater, eu já vinha pensando nisso. Tudo bem que tem toda a questão aí do Talibã, que já envolvia essa discussão, essa oxigenação do debate em direitos humanos, que chamou a atenção dos alunos já na primeira aula. Alguns alunos vieram conversar comigo. Só para você entender, eu dou aula na Faculdade de Anhanguera de Jaú, e são 4 semestres, né, um curso novo, está em formação, a faculdade está sendo até recente, então vários cursos estão em formação, e o Direitos Humanos ele está sendo ministrado para todos os semestres, ao mesmo tempo, tá? Então eu dou aula de manhã e à noite para o pessoal, então está sendo uma experiência muito prazerosa. E aí os alunos já, obviamente, pelo período da manhã, a aula é online, 100% online. À noite é híbrido, então parcialmente o pessoal vai para a sala, parcialmente a aula é transmitida para alguns que estão em casa. E o pessoal ali na sala já veio com esse debate, na questão dos direitos das mulheres, das crianças que estavam lá. Aí a gente já conversou, bateu um papo, ainda que de maneira superficial, né? Mas falei para eles que ao longo do semestre a gente ia conversando. E então, assim, vou deixar você com a palavra. Passei para eles que você tem uma grande capacidade, inclusive na pós-aula eu coloquei para eles o link da sua dissertação. Nossa, Claro, eu vou dar a referência. já fez eles lerem isso, pelo amor de Deus. Não, é óbvio, é óbvio. Porque eu acho que você concorda comigo, né, Alice? Acho que a gente serve como ponte para eles, né? Então, assim, o que eu posso fazer para eles, além da questão do conteúdo, de passar material, passar coisas que nem sempre a gente teve na faculdade, eu acho que ter o contato com vocês que estão aí em outros campos, que talvez aqui no interior a gente não teria tanto contato, mas mostrar para eles, olha, tem pessoas aí gabaritadas que estão na área, que podem trazer para vocês uma forma de pensar, uma forma de ver o direito, de uma maneira que vocês talvez não pensariam. Então, quando eu expus para eles os direitos humanos, eu falei, ó, galera, a resposta básica de direitos humanos, até a história de direito humano é coisa de bandido, direito humano é coisa de direito dos humanos, tal. Isso aí é o que está na superfície, a gente tem que cavocar isso aí, tem que sair da superfície, é a casca do ovo. Então, eu quero que vocês pensem, eu quero formar pessoas que vão pensar o direito e tal. Então, eu acho que você compartilha dessa ideia, por isso que eu tenho tranquilidade de passar o bastão e deixar você falar com eles, tá bom? Então, e aos meus alunos que estão ouvindo, eu espero que prestem atenção, não porque eles vão fazer um relatório para mim depois, mas é porque eu sei que quem está aqui hoje, que são esses 30 e poucos, a gente tem um total de 50 e alguns alunos, só quer dizer, a maioria satisfatoriamente está aqui hoje. Mas eu sei que muitos vão prestar atenção e vão debater. Então eu espero que eles conversem com você, tá bom? Aproveitem essa experiência, viu, galera? Aproveitem o contato aí para perguntar mesmo, tá bom? Elissa, é contigo. A Elissa, deixa eu apresentar a Elissa, né? Eu estou aqui, estou falando, e nem falei a pequena súmula curricular dela, que me dá muito orgulho, como eu já falei, mas a minha amiga Elissa, que é advogada,
Ela formou comigo na Unesp, como a gente já falou, a gente está para ir para os 10 anos de formado. Ela é mestre em Políticas Públicas pela USP, é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela foi membro do Conselho Municipal de Imigrantes do município de São Paulo, gestão 2018-2020. Atualmente, ela é membro da Comissão Especial de Direitos dos Imigrantes e Refugiados da OAB São Paulo. Atua na área de acolhimento e assistência a imigrantes e refugiados no município de São Paulo desde 2015. E quase assim, ó, se eu tiver, ela sabe disso, se estivesse em São Paulo, ela seria meu voto para vereadora, com certeza. Você vai Então, ser deputada agora. Você vai fazer... é lá. Então eu já tenho meu voto, já, com certeza. É Ai, isso aí. muito Então, bom. ó, fica com a Obrigada. palavra, fica à vontade. O tempo é seu, tá bom? Tá ótimo. Qualquer coisa é só me chamar, eu tô aqui prestando atenção, tá? Tá. Professor Henrique Camacho, muito obrigada pela Vou ficar aqui. experiência e pela oportunidade que você me deu. Estou muito feliz de poder propagar aí o trabalho que a gente tem feito há muitos anos aqui em São Paulo. E é fato, né? Uma realidade aqui nossa, mais da capital, né? O pessoal do interior, já falei em bastante lugar, em Ribeirão Preto, em Santos, em vários lugares aí do estado. E eu percebo que a pessoa fala, nossa, essa é uma realidade que a gente não vê, né? Então, e aí, assim, gente, considerando que é uma semana jurídica, que vocês estão aqui para ver coisas novas, eu não vou ficar lendo artigo de lei, eu vou dar bem a minha experiência prática, vou falar para vocês o que está rolando aqui em São Paulo, o que está rolando no Brasil, o que está rolando no mundo, inclusive essa questão do Afeganistão. Então, vai ser uma apresentação bem prática, eu vou dar minha experiência. O meu mestrado também foi bem prático, eu fiz uma pesquisa de campo com refugiados sírios, então eu entrevistei eles para entender o que eles entendiam sobre o Brasil, as políticas públicas, então eu vou trazer tudo isso para vocês, tá? Eu agradeço muito de vocês estarem aqui me ouvindo, segunda noite, fico muito feliz. E façam perguntas, se tiverem dúvidas, levantem a mãozinha aí e vamos embora, tá bom? Bom, eu vou compartilhar aqui primeiro uma apresentação que eu fiz. Vamos lá. Vocês estão vendo essa apresentação aqui? Sim, pode seguir. É? Tá bom, Só legal. para os alunos ficarem tranquilos, eu comentei com eles nos grupos do WhatsApp, mas como o WhatsApp e for hoje, depois a professora vai passar a apresentação, eu passo para vocês, tá, alunos? Exato. Bom, deixa eu ver que horas são para eu marcar meu tempo aqui. Bora lá. Gente, seguinte, sou advogada, tá? Me formei na Unesp, fui para São Paulo, sou aqui da região de São Paulo, da região do ABC, e comecei a trabalhar em escritório, tá? Normal, com área de contrato societário, empresarial. E depois de alguns anos trabalhando, eu falei assim, nossa, queria fazer alguma coisa diferente, eu acho que a minha vida está só nessa de trabalho, casa, trabalho. E foi numa época, em 2015, não sei quantos anos vocês têm, qual que é a faixa etária de vocês, que a gente estava falando muito sobre os refugiados sírios e os haitianos que estavam chegando no Brasil. Não sei se vocês se recordam dessa época. A guerra na Síria começou em 2011, hoje, esse ano fez 10 anos de guerra na Síria, e o Haiti, né, uma crise eterna aí, política, social, econômica, enfim. E por algum motivo, vários motivos aí que tem muitos estudos, os haitianos começaram a chegar mais em 2012, 2013 e os sírios mais 2014, 2015, né? E aí aqui em São Paulo tem muita ONG que atua com isso, né? Acolhimento, assistência a refugiados. Eu fui, vou lá numa ONG, né, ver. E aí me enfiei nesse mundo, que é apaixonada, entrei mais para a parte jurídica, fui entender um pouco como que eu... Porque isso geralmente a gente não aprende na faculdade, né? Assim, é muito específico, né? A questão da legislação migratória no Brasil. E me apaixonei, hoje eu faço isso, eu continuo trabalhando com empresarial, tenho meu escritório agora, tenho meus casos normais, e no meu outro tempo que eu me divido, eu faço essa parte de assistência a imigrantes, refugiados, não só jurídica, mas assim, ações sociais também, que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, qual que é a minha proposta aqui? A gente vê muita notícia internacional de crises migratórias, de refugiados, aqueles barcos atravessando o Mediterrâneo, aquelas crianças morrendo, são
São cenas muito tristes e que fazem a gente refletir, né? Mas aí a gente fala, nossa, mas isso está tão distante de mim, né? O que eu tenho a ver com isso? Enfim. Então, a minha proposta de apresentação hoje é que a gente vai funilando, que a gente entenda o macro, entenda o que está acontecendo no mundo hoje, por que a gente chegou onde a gente está, quais são os números, o que os organismos internacionais estão fazendo para a gente chegar a funilar para o Brasil e a funilar para a cidade de São Paulo, que é a minha realidade, tá? Eu entendo, acho que se eu começar com São Paulo, talvez vocês não tenham uma noção do globo, do global, né? Do total. E aí, gente, qual que é a primeira coisa que a gente tem que entender do cenário no mundo? A Acnur, que é a agência da ONU, que lida com questões de refugiado, tá? Aqui em cima na tela, vocês estão vendo a Acnur, as siglas, né? Do lado esquerdo superior, e a UNHCR, né? Tem duas agências da ONU que lidam com refugiados e refugiados, né? Que é a Acnur e essa UNHCR, que é para refugiados palestinos. Tem uma agência específica só para refugiados palestinos, tá? E, além disso, tem a OIM, que é uma outra agência da ONU que é para imigrantes, né? Organização Internacional de Imigrantes, tá? E aí, todo ano, eles soltam um relatório de tendências globais para falar como está a situação dos deslocamentos internos, das imigrações e dos refúgios. E os números estão alarmantes a cada ano, só aumenta. Então, de quando eu comecei a trabalhar, de 2015 para cá, dobrou o número de pessoas. A gente chegou num ponto, ano passado, que é 1% da população do mundo ou é imigrante, ou é refugiada, ou é deslocada interna. Foi forçada a se deslocar por algum motivo, tá? Então, quem tiver interesse, entra no site da Acnur, já saiu a do ano passado, né? Que sempre num ano eles publicam do ano passado. Então, de 2020 saiu e a gente tem aí o número de 82,4 milhões de pessoas deslocadas e refugiadas aí no ano passado, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um videozinho que mostra um pouco a coisa rápida, de 5 minutos, para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo, tá? Esse é um vídeo que a Acnur solta junto com o relatório global. Porém, esse ano eles não soltaram. Acho que eles estão tão desanimados que cada ano só piora a situação, que acho que eles não fizeram vídeo, né? Então, esse é de 2020, mas reflete bem o que a gente está... Esse foi feito em 2020, referente a 2019, mas reflete bem o que a gente está passando hoje em dia, tá? Eu vou pôr o vídeo aqui, aí, Henrique, você me fala se você está vendo ou não, tá? Tá bom. Eu queria que você me falasse se vocês estão ouvindo também. Tá. Você está ouvindo? Eu tô, pode seguir. Tá bom. Depois fica na gravação também, os alunos podem rever depois. Legal. لما كانوا عم يقصفوا كان في يجي كثير صوت تبع لما كانوا يقصفوا كان يجي صوت يعني كان بيخوف. Yo no me imaginé que hubiera tanta gente saliendo del país. فقط منزلي فقط سعادة عيالي وسعادتي. Each of these voices is unique, but their experience is shared with 1% of the people on this planet. For the first time, 1% of humanity is now uprooted, forced to flee their homes in what for many becomes a long and harrowing search for safety. Today, we count 79.5 million people who are now displaced, wrenched from their homes by violence, persecution, conflict, and the violation of human rights. This is nearly twice as many as a decade ago, according to statistics compiled by the UN Refugee Agency from 2010 to 2019. 26 million of them are refugees, but the majority of those forced to flee are still living inside their own countries. The scale of the numbers defies our imagination. Consider this: 100 million people have been displaced in the past decade. The uprooted are victims of a world in conflict, and they pay an incalculable cost. Bebe la parmi sara fungando ti. Bien pa sama. Nimba me ya nya bu ku do si de ba ko tawre.
Nata fled an attack on her village in Burkina Faso, where close to 500,000 people fled due to insecurity in 2019 alone. Mujtaba from Afghanistan found safety in Greece, but brought the trauma of war with him. بعد فکر این یه جوری بود که من حتی شبا میخوابیدم خواب میدیدم کابوس میدیدم استرس خیلی داشتم. أنا عمري 11 بس بحس حالي عمري 100 إنه حسب الشيء الحال اللي نحن فيها يعني بدي أعين أهلي بدي أعين أخواتي يعني ما لهم غير يعني كبيرة. Namat is from Syria, which 9 years into its war is still the world's biggest displacement crisis. In fact, 5 countries account for 2/3 of people displaced across borders. Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, and Myanmar. And half of them are children. Displaced children often lack access to education. They are exposed to violence and exploitation. Too many face dangers alone. In 2019, UNHCR counted more than 150,000 child refugees who were unaccompanied by or separated from their families. Africa's Sahel region is a growing hotspot as violence spreads from Mali to Niger, Burkina Faso, and beyond. 80% of the forcibly displaced reside in countries grappling with food insecurity and the extremes of climate change. More hardship awaits them. So why do the numbers keep going up? For those fleeing conflict and persecution, options to rebuild their lives are limited. Opportunities for resettlement in another country fall far short of needs, while fewer refugees are able to return home safely. Tens of millions of people remain in exile for years on end, in countries and communities that are often poor and struggling themselves. Even so, there is hope. We are joining forces to respond to refugee crises together. Governments alongside aid groups, the private sector and civil society, and with refugees themselves. We need to bolster inclusion in work and schools. And we must protect asylum, as it protects the most fragile among us. I feel like I go back home. This is my home because I feel this is my home. In a world grappling with a global health pandemic, we are reminded of how interconnected we are, that the safety of one is linked to the safety of us all. It is a time for solidarity, still, now, and more than ever before. Vocês estão vendo minha apresentação de novo? Sim. Tá, legal. Bom, vocês viram aí o que é o cenário global, né? Lembrando que o Afeganistão já lá em 2019 era um dos países que mais gerava, né, deslocados e refugiados internos. Eu acredito que ano que vem, o relatório do ano que vem, esses números o Afeganistão talvez vá liderar, né? Em números de refugiados e deslocados por conta da questão do Talibã. Mas também mostra para a gente que antes da ocupação do Talibã, o Afeganistão também não estava maravilhoso, né? Como que algumas pessoas também tentam mostrar. Aqui é mais ou menos o tanto que aumentou, né? Foi o que eu falei para vocês. Eu comecei a atuar em 2015, né? Mas só para vocês verem aqui, em 2010 tinha 41 milhões de pessoas, né? Em 10 anos, a gente agora está, 2019 está em 79 milhões. Agora, em 2020, chegou a 81. Então, dobrou o número de refugiados e deslocados em 10 anos, né? E a gente não tem uma perspectiva de que comece a baixar, né? Porque os conflitos aumentam. Vocês viram aí questões climáticas também que estão originando, né? Questão de deslocados. Então, a gente não temos uma perspectiva. Até o vídeo aí, a Acnur tenta colocar uma perspectiva otimista no final, falando que os governos estão se juntando com a sociedade civil, mas as notícias que a gente vê hoje em dia não são essas, né? São
são um endurecimento das regras migratórias, países fechando as fronteiras cada vez mais, por conta do Covid ainda a situação se agravou, então a gente não tem uma perspectiva aí de melhora, né, de que esses números diminuam, ou que as pessoas que se deslocaram de fato possam voltar para os seus países de origem, né. Por exemplo, a Síria, ela está quase inteira devastada, as pessoas que estão aqui hoje não têm perspectiva de voltar, porque não teriam onde morar, as casas delas estão destruídas, né, então, enfim, como vocês viram no vídeo lá, os 5 países que mais, né, geram refugiados e deslocados, a Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar e Venezuela, né, e onde que o Brasil se insere nesse cenário aí, né, primeira coisa, quem estuda a migração e se afunda nesse tema percebe que, na verdade, quem mais sofre com as crises, né, com os deslocamentos, são os países fronteiriços, né? Então, lá na Síria, a gente vê os países fronteiriços, Turquia, Líbano, extremamente esgotados, né? Com um contingente aí de refugiados e imigrantes muito alto, e que não estão dando conta, né, do recado, enfim. E a gente aqui no Brasil, nós presenciamos um fluxo alto de venezuelanos, né, que foi o maior número de migrantes e deslocados que a gente recebeu aí nos últimos tempos foram dos venezuelanos. E o Brasil, até antes do governo atual, era bem visto, né? Então, a Acnur reconhecia o esforço do Brasil em receber, né, essas pessoas, os sírios, os haitianos, falava que o Brasil ele tinha um exemplo de comportamento generoso e solidário. Por quê? Aí o professor, né, Henrique falou, já que vocês estudaram um pouco os direitos humanos, o Brasil é signatário de boa parte dos tratados e convenções de direitos humanos e de proteção, né, aos direitos dos refugiados e dos imigrantes, né? Então, em termos internacionais, o Brasil, ele, de fato, ele tem legislativo, né? Ele está abarcando aí boa parte desses tratados e aderiu a esses tratados, né? E aí, no dia a dia, o que a gente pode ver, né? Lá atrás, com os haitianos, foi concedido um visto humanitário para que eles viessem para cá, né? Lógico, esse caminho foi muito tortuoso. Quem estuda a migração haitiana, quiser estudar mais para frente, vai ver que, assim, nós tivemos muitos problemas, né? O Brasil tentou limitar o número de vistos que era emitido na Embaixada do Brasil no Haiti, e aí isso gerou um grande fluxo de imigrantes, né, indocumentados, a grande atuação de coiotes, né, que faziam eles atravessarem a floresta para chegar aqui no Brasil, floresta amazônica, vários relatos de violações, enfim, mas no final do dia o Brasil concedeu aí esse visto humanitário para os haitianos. É por isso que a gente vê um alto índice de haitianos hoje. Aqui em São Paulo a gente vê bastante, tem bairros agora que são mais, né, que eles acabam... É uma tendência, né, das imigrações a se formarem guetos, né, de nacionalidades específicas, e aqui em São Paulo a gente vê bastante, especialmente ali na região do Glicério, em São Paulo. Para os refugiados sírios, o Brasil ele estava concedendo um visto humanitário nos consulados e nas embaixadas ao redor da Síria, para que eles pudessem vir para o Brasil e pedir refúgio. E aí tinha uma portaria do CONARE, que é o órgão, né, é um órgão que julga e que processa os pedidos de refúgio aqui no Brasil. Além disso, né, tem várias outras funções. E aí eles pediram uma portaria aí concedendo um processo facilitado de visto para os sírios, tá? Isso quer dizer que foi super fácil para eles? Não. No meu mestrado, eu entrevistei sírios que tiveram que dormir 2 horas na frente da Polícia Federal para conseguir a documentação, enfim. Mas boa parte dos sírios que eu conheço, que estão aqui desde 2014, 2015, hoje já têm a cidadania brasileira, já são naturalizados. De fato, o processo deles foi bem mais rápido, né? E tudo isso, para o cenário internacional, é muito bem visto, né? Fala assim, ó, tanto país fechando a fronteira, o Brasil aí está concedendo uma regularização migratória para essas pessoas. Legal, né? Muito bom. Questão dos venezuelanos também. Até antes da pandemia, tinha aí a concessão de ou visto humanitário, ou eles podiam entrar pedir uma residência.
dependendo de como viesse, se fosse por vias terrestres ou por avião, poderia pedir refúgio, e hoje em dia ainda é assim. A nossa grande crítica foi com a pandemia, que eles fecharam as fronteiras especialmente por onde os venezuelanos entram aqui no Brasil, porém, assim, deixaram a fronteira do Paraguai aberta, né? Então, assim, a gente percebeu que a pandemia ela foi utilizada para uma política bem discricionária aí da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, né? Porque, assim, se de fato a preocupação do Brasil fosse o Covid, teria fechado todas as fronteiras, né? E não só de onde os venezuelanos entram, teriam fechado do Paraguai também, né? E, enfim, a gente, né, quem está aí no movimento, brigando sempre, tiveram várias audiências públicas, a gente criticou, questionou o governo, porque que eles tinham feito essa portaria bem discricionária, né? E aí começou a gerar na região fronteiriça um problema grande de direitos humanos, né? Eles dormindo no chão, não tinha assistência nenhuma, em locais muito precários, passando fome, enfim, dormindo no relento para conseguir entrar no Brasil, né? E aí foi um dos exemplos aí que a gente vê que começou a vir muito venezuelano para cá, o Brasil começou a endurecer as regras, enfim, para entrada, e é o que a gente vê isso no México, né, o pessoal tentando entrar nos Estados Unidos, na Grécia, a Turquia tentando entrar na Europa, então na União Europeia, né, então a gente vê isso em vários lugares, né. Afeganistão, que o professor pediu aí para falar um pouco do Afeganistão. O que acontece? Teve a Assembleia Geral da ONU, né, a 76ª Assembleia, que foi agora em setembro, e aí nosso presidente foi lá se gabando, falando que ia conceder visto humanitário para os afegãos, né, que quiserem vir para o Brasil. A primeira impropriedade dele foi que ele falou que ia conceder visto humanitário para os afegãos cristãos, para as mulheres e crianças. Na verdade, a portaria do Brasil, né, que o Ministério das Relações Exteriores soltou, a portaria para os afegãos em geral, não os cristãos, né? Primeiro de tudo, e a gente também, teoricamente, não poderia fazer essa distinção de religião, né? E aí, de fato, essa portaria saiu, né? Ela tinha saído antes da fala dele na Assembleia Geral da ONU, a portaria saiu em 3 de setembro de 2021, de fato, concedendo esse visto humanitário. Como que eles conseguem esse visto humanitário? Tem que sair do Afeganistão, já está a primeira dificuldade, né? Tem que ir para algum país que tenha um consulado e embaixada brasileira e ir lá e pedir esse visto humanitário, né? Muitos que a gente viu aí estavam indo para o Paquistão para conseguir pedir esse visto. Paquistão, Turquia, enfim. E aí, qual que é o problema que a gente está encontrando lá? Eles vão lá para pedir esse visto humanitário e aí os consulados e embaixadas estão pedindo informações e comprovações que não estão na portaria, né? Tipo assim, eles têm que comprovar onde que eles vão ficar por 3 a 4 meses, eles têm que comprovar que eles vão fazer aula de português e eles têm que comprovar o PCR lá do Covid, né? Só que na portaria de 3 de setembro de 2021 não fala nada disso, né? E aí a Defensoria Pública da União, aí quem pretende prestar concurso público, saibam que a Defensoria Pública da União tem uma área específica que só trata de imigração e refúgio, tá? Inclusive aqui em São Paulo tem uma área específica, eu conheço o defensor, ele é uma pessoa, um profissional exemplar, ele é um militante na área para defender o direito dos imigrantes e refugiados, e aqui em São Paulo tem um prédio específico, uma área específica só de atendimento para imigrantes e refugiados, para regularização migratória. Trabalho muito legal que eles fazem, faz um advocacy lá junto no Congresso também, para aprovar lei, para questionar determinadas portarias, e aí foi que a gente vê essa notícia aí de 2 dias atrás, né, que a Defensoria volta a cobrar Itamaraty sobre exigências ilegais para vistos humanitários, né, e aí está uma das exigências, né, comprovando que a pessoa tem que ter hospedagem, alimentação, transporte e até plano de saúde e odontológico no Brasil e aulas de português, para que eles pudessem conceder o visto humanitário, né, isso não está na portaria, teoricamente eles não teriam que exigir. E assim, beira o absurdo, né? Você falar que vai conceder um visto humanitário e aí exigir tudo isso. A pessoa está totalmente vulnerável, teve que sair correndo, a gente viu nas imagens aí deles tentando fugir do Afeganistão. Claro que não vão ter um plano de saúde odontológico aqui garantido para poder vir, né? Estão tentando sobreviver.
Nisso, a gente, pelos dados do Itamaraty, falaram que aprovaram 30 vistos até agora, só para os afegãos poderem vir. E chegando aqui no Brasil, eles podem pedir refúgio, tá? Ou refúgio ou uma autorização de residência. É isso que o Brasil concedeu aí para eles, né? E aí, dentro do Brasil, o que aconteceu aqui? Quem gosta de estudar trâmite legislativo, acho que é uma ótima oportunidade. Se o professor aí for pedir algum trabalho sobre questão legislativa, assim, direitos humanos, a lei de imigração é um ótimo exemplo, acho super legal. O que aconteceu? Lá em meados de 2015, por aí, foi proposto um projeto de lei para reformar a nossa lei. Por que acontece? Até 2017, o que a gente tinha? A gente tinha o Estatuto do Refugiado, que era de 97, e a gente tinha o Estatuto do Estrangeiro, que era de década de 80, né? E o que acontece? Década de 80, ditadura militar. O que tinha nesse estatuto? Nada, né? Nada que prestasse para o imigrante, para o refugiado, né? A lei tratava o imigrante como um ofensor à defesa nacional, não tinha garantia de direitos humanos, não tinha garantia de direitos básicos essenciais. Era uma lei que era bem frágil para os imigrantes que estavam aqui, né? E ainda com resquícios de uma ditadura aí que a gente estava, né, no período de transição. O Estatuto do Refugiado não é tão ruim, não era tão ruim, inclusive ainda está em vigor. Porém, não tem aquela previsão de garantias fundamentais, né, para a vida do imigrante, do refugiado e tudo mais. E aí veio esse projeto de lei de 2015 e ele é um grande exemplo aí do Congresso, porque ele tramitou de uma forma muito legal, tá? Por ser uma pauta social, me impressionou muito, porque vários políticos de partidos diversos, né, tanto da direita quanto da esquerda, contribuíram para que essa lei fosse sancionada, né? Ele foi proposto na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, voltou. Na Câmara dos Deputados foi instituída nossa, me fugiu o nome agora. Foi instituída uma comissão especial para discussão sobre essa lei. Eles fizeram visitas em loco em São Paulo, no Rio Grande do Sul, onde tinha assentamentos de refugiados e imigrantes, para entenderem. E foi uma lei que teve uma participação pública muito grande. Tinha audiências públicas em que, de fato, participavam professores que estudavam na área, pesquisadores, representantes de ONGs, ativistas, e próprios imigrantes. Então, assim, o processo de construção dessa lei foi muito legal, né? E todos os documentos, as relatorias das comissões dentro do Congresso, Comissão de Cidadania e Justiça, Comissão do Trabalho, todos os relatórios que saíam dessas comissões são muito legais, e tem tudo disponível no site do Congresso, na internet. Vocês podem pesquisar, é muito legal, os fundamentos que eles utilizaram para construir essa lei, né? Então, veio a lei, revogou-se o Estatuto do Estrangeiro e foi mantido o Estatuto do Refugiado. Porém, as omissões do Estatuto dos Refugiados podem ser supridas pela nova lei de imigração, né? E aí, assim, nem tudo é perfeito nessa vida, essa lei saiu, na época quem estava no governo era o Temer, né? E aí ele vetou algumas questões que, a nosso ver, eram importantes, porém, né, a lei saiu. E qual que foi o problema dessa lei? Essa lei, ela parece a Constituição, porque é bonita, ela fala um monte de coisa legal. Só que para a implementação de tudo aquilo, precisaria de portarias e normativas, né? E o que aconteceu? O tanto que foi bonita a produção dessa lei, na hora de fazer as portarias, as normativas e começar de fato a instrumentalizar tudo que estava escrito ali, foi feito tudo a portas fechadas, né? E não teve participação popular, as pessoas que atuam com isso, os militantes, enfim, né, os pesquisadores, não puderam opinar em alguns procedimentos, né, para o decreto da lei, né? E para as portarias e normativas. E aí aqui um exemplo, essa foto aqui, a gente se reuniu aqui em São Paulo, né, quando saiu o decreto, e foi assim, né, eles fizeram o decreto, jogaram para a sociedade civil, falaram assim, ó, vocês têm 15 dias para comentar aí o que vocês acham que tem que comentar e devolvam para a gente. E é um decreto com centenas de artigos, né, que não daria tempo. Aí a gente se reuniu, né, nessa audiência pública, esse lugar aí é a Igreja do Glicério,
O padre dessa igreja, ele é bem militante, assim, a favor dos refugiados e imigrantes, e tem trabalhos aí muito importantes que acontecem, né, nessa região aí do Filho, ele fica lá no Glicério. E aí a gente se reuniu lá para fazer um documento para falar quais eram os pontos que a gente entendia que tinham que ser alterados e tudo mais, tá? Só um exemplo para vocês aqui, do terceiro artigo da lei, como ela é legal, né? Ela garante princípios fundamentais, direitos da pessoa humana mesmo, porque antes de ser um imigrante, antes de ser um refugiado, é uma pessoa, né? Em nenhum lugar de nenhuma lei do Brasil tinha isso, né? Por isso foi legal trazer para vocês aqui o artigo 3º, né? Então, vou ler alguns incisos aqui que eu acho que são muito legais, assim, e que visam muitos princípios de direitos humanos que eu acho que vocês já viram ou vão ver, né? Universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, repúdio e prevenção à xenofobia ou racismo, não criminalização da imigração, acolhida humanitária, desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil. Gente, nunca tinham previsto esses direitos para refugiados e imigrantes. Isso foi uma conquista muito grande, né? Eu fico falando aqui, que o decreto não foi tão bom e tal, mas acho que a gente também tem que elogiar as lutas aí que a gente vem travando, né? E com base nesses princípios e garantias, a gente pode buscar, né, a efetivação de outros direitos. Bom, para vocês entenderem um pouco aí o que acontece em termos de números, né? Tem uma professora, aquela da Unicamp, o nome dela é Rosana Benninger, depois eu passo para vocês, tá? Ela tem um observatório das migrações aqui no Brasil, o projeto dela é incrível, ele é inclusive financiado pela FAPESP, e o que ela fez que nunca ninguém tinha feito? Ela tentou sincronizar e transformar em estatísticas os números de imigrantes e refugiados que chegam no Brasil, né? Porque até então as informações elas eram muito dispersas entre a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, não tinha um tratamento dessas informações para a gente entender o perfil das pessoas que estão aqui, né? E ela solta atlas temáticos anualmente sobre a questão da imigração. Esses atlas, eles estão gratuitos na internet, depois eu passo o link para o professor, passo para vocês. E lá tem tudo, tá tudo discriminado, né? Quantos por cento são homens, quantos são mulheres, onde que essas pessoas estão, e quais são os estados que mais acolhem, quais são as cidades do estado de São Paulo que mais acolhem imigrante, qual que é a profissão dessas pessoas, enfim, da onde elas vieram, né? E aí, para vocês entenderem, quando a gente pega o número global aí, que aí a gente entra um pouco na questão do preconceito, né? O pessoal fala que o Brasil fica aceitando imigrante, refugiado, tem que aceitar, que vai roubar nosso emprego e tudo mais. Se a gente for pegar aqui e ver, de fato, quem são essas pessoas que estão chegando, olha, números altíssimos de portugueses, números altíssimos de italianos, números altos de espanhóis, de americanos, né? E ninguém fala nada. Aí a gente pega o sírio, que tem muito pouco sírio aqui, fala do Haiti, que de fato Haiti e venezuelanos de fato tem bastante, mas a gente vai ter uma diversidade aqui, né, de pessoas que estão com registros ativos quanto imigrantes. Esses dados são de 2019. Para a gente tentar desmistificar um pouco esse preconceito, esse pessoal está aqui, está invadindo o nosso país, mas assim, ninguém se incomoda com o americano, com o espanhol que está chegando, com o português, né? A gente tem uma aceitação meio que filtrada, né, de acordo com o continente que chega. E aí, nos relatórios da Acnur, o que eles falam? Que é uma tendência global dos imigrantes e dos refugiados se deslocarem para centros urbanos. Por quê? Eles entenderam que os centros urbanos são lugares em que eles podem ser mais invisíveis, né? A sociedade não vai perceber muito eles, melhor que eles chegarem em uma cidade pequena. E lá são lugares que tem mais ONG, que tem mais uma rede organizada para receber eles, né? Foi isso que eles perceberam. E São Paulo não está diferente disso. Se a gente pegar aqui, esses dados também são do Observatório, né, de Imigração, da professora lá da Unicamp, e a gente vê aí que São Paulo, né, que o estado de São Paulo é o estado que mais recebe, que acolhe esses imigrantes, esses refugiados, né? E aqui também é um relatório que a Polícia Federal solta para falar dos refugiados, que também está na internet, posso mandar o link para vocês. E aí a gente vê aí que as solicitações de reconhecimento de refugiados, a maior parte acontece em São Paulo.
A gente está vendo aqui grande no Amazonas por conta dos venezuelanos, tá? Mas muitos deles entram pelo Amazonas e depois tem o processo de interiorização, tá? E aí, gente, chegando aqui no Brasil, falando um pouco agora de vida mesmo deles, né? Chegando no Brasil, legal, o Brasil deu visto, coisa que um monte de país não faz, né? Entra aí. E foi justamente isso que eu queria ver no meu mestrado, né? Com os sírios, né? Tem uma portaria específica para o sírio, o Brasil está dando um visto humanitário para ele, está concedendo tudo, mas e aí, quando chega no Brasil, o que mais que o Brasil faz para essas pessoas? Só dá a regularização migratória e o resto, né? E essa foi a minha pesquisa de campo, de eu conversar com os sírios e perguntar, e aí, o Brasil te acolheu ou ele só te deu um visto? Deu um visto, vai, entra aí, se vira. E a maior parte das pessoas que eu entrevistei falaram isso, assim, ó, o Brasil me deu um visto, o resto eu tive que me virar. E o que é o resto? O resto é trabalho, é língua, é moradia e a aceitação da sociedade. Esses são os 4 pontos que a gente percebe que é a maior dificuldade deles. Só para vocês entenderem, lá em 2013, 2014, o Brasil já estava recebendo bastante sírio, bastante haitiano, e não tinha um programa do governo de qualquer lugar que desse aula de português para essas pessoas, né? A primeira coisa que elas precisam fazer para conseguir um emprego, para conseguir se relacionar com os brasileiros, é saber português. Quem supria essa demanda aqui em São Paulo eram as ONGs. A cidade de São Paulo, ela foi soltar o primeiro programa dela de ensino de língua portuguesa, que é o programa Portas Abertas, só em 2017, 2018. Então, todo esse período, quem supriu essa necessidade foram as ONGs. E foi onde eu trabalhei, que eu também auxiliei na concessão de aula para imigrantes e refugiados e tudo mais. Segundo ponto, trabalho. Muito difícil conseguir trabalho. Um ponto positivo do Brasil é, o solicitante de refúgio chega no Brasil, já é possível expedir uma carteira de trabalho, coisa que em muitos países não é possível. Por exemplo, na Alemanha, os refugiados chegam lá, eles têm que ficar 2 anos sem trabalhar. O governo dá um dinheiro para eles, mas eles têm que aprender a falar alemão, têm que se integrar para depois ir atrás de um trabalho. Aqui no Brasil chegou, expediu a carteira de trabalho e já pode trabalhar. Grande problema, maior parte de apreensões de pessoas, né, em condições análogas à escravidão, são de imigrantes refugiados aqui em São Paulo. Eles, por estarem numa situação mais vulnerável, às vezes não conseguirem a carteira de trabalho, acabam sendo vítimas desse crime, tá? Que a gente vê de relatos também muito grande? Um preconceito do empregador com relação ao imigrante. Então, lá tem 10 funcionários, 2 são imigrantes. O empregador coloca condições diferentes para os imigrantes. A gente já pegou o caso de reter a carteira de trabalho dessas pessoas e não devolver, de dar uma remuneração diferenciada menor porque são imigrantes, de dar o trabalho mais pesado para os imigrantes fazerem, os brasileiros não. Então, esse tipo de preconceito, de discriminação, a gente vê todo dia, tá? Moradia, muita dificuldade, né? Para alugar um lugar, já não sabia falar português, ter que assinar um contrato de locação, não tem fiador, né? Então, é muito difícil. O que São Paulo aqui desenvolveu, não sei se vocês sabem, São Paulo tem muitos abrigos, né? E para moradores de rua. O que eles começaram a fazer? Dividir os abrigos entre imigrantes e moradores de rua. Então, hoje a gente tem abrigos aqui em São Paulo que são especializados só para receber imigrantes e refugiados. E preconceito. A gente tem visto esse número aumentar, o número de casos de preconceito e discriminação aumentarem. Eu não sei se vocês viram, se foi no comecinho desse ano ou no ano passado, um frentista africano, acho que ele era angolano, ele foi morto por um dos clientes lá do posto, começaram a discutir sobre auxílio emergencial, e aí o cara foi lá, atirou nele, matou, sabe? Por questões muito bobas. Lá mais para frente, eu vou falar para vocês um caso aí que aconteceu com a Ana Maria Braga. Bom, a língua aqui, a gente trouxe umas fotos aqui para vocês verem do projeto que eu participei. Essas fotos aqui de baixo é uma das ONGs em que eu atuei, que a gente ensina o português. Essa foto aqui de cima é do projeto Portas Abertas, da Prefeitura, tá? Trabalho, qual que foi esse também? Essas são fotos de locais em que eu auxiliei, de ONGs que eu ajudei. Um dos projetos legais que tem aqui em São Paulo é de
que os imigrantes deem aula de suas próprias línguas para brasileiros, né? Então, você aprender árabe com refugiado sírio, você aprender espanhol com uma imigrante boliviana, chilena, você aprender francês com uma camaronesa, com um marroquino, ou com um congolês, aprender inglês com um nigeriano, né? E aí, o que acontece? Os brasileiros estão ali vendo um professor imigrante, né, e tem essa relação, essa interação, eles passam a aceitar melhor esse imigrante, e a gente gera renda para o imigrante, porque ele é um professor, ele vai ter trabalho e tal. Hoje em dia, um projeto super legal que existe é o Abraço Cultural, tá? É um projeto que eu super recomendo. As aulas são online e os professores são todos de imigrantes, enfim, de vários lugares do mundo. Trabalho, o que acontece? Muitos não conseguem arrumar trabalho. Para onde que eles vão? Para o mercado informal. Aqui, quem não conhece essa foto aqui de cima, é na feirinha da madrugada, lá do Brás. Quem for lá hoje, quem vem para São Paulo, vai lá. A maior parte dos ambulantes de rua que ficam vendendo mesmo sem lojinhas são imigrantes e refugiados, tá? Aqui, a gente fez um trabalho ano passado para racismo e xenofobia, foi bem na época em que aquele frentista tinha sido assassinado, me recordei, foi ano passado, e a gente vê muita discriminação, muito ataque xenofóbico, inclusive na internet, né? Quando a gente colocou para divulgar esse curso aí de árabe, né? Quem quisesse aprender árabe aprenderia com um professor refugiado sírio, aí o pessoal fazendo aquela brincadeirinha, mas ele é homem-bomba, enfim, né? Vai ter ataque terrorista, vai ter atentado, e aqui são os prints que a gente, né, que eu dei ali, mostrando esses atos. E sabe qual que é o pior? As pessoas fazem essas brincadeiras com os próprios perfis delas, assim, elas não entendem que isso é crime, que é preconceito, elas acham que é engraçado. Então, a gente tem um trabalho ainda muito grande de conscientização das pessoas. Aqui foi que aconteceu esse ano com a Ana Maria, que esse menino é um programa lá, uma parte do programa dela, esse menino vai lá e apresenta uma culinária diferente, né? E aí ele estava apresentando o fufu, que é uma culinária congolesa. Tem vários países da África, mas no caso ele era um congolês, né? E geralmente você come com a mão, né? E aí ela começou a fazer brincadeirinha. Nossa, gente, mas se eu comer isso eu vou passar mal, eu vou morrer. Boa sorte para mim, né? Foi bem deselegante pelo fato de ser africano, pelo fato de você comer com a mão. Ela criticou o gosto também, ela fez uma cara bem feia para o gosto. Aí, assim, me questiono se fosse uma culinária francesa exótica, se ela faria os mesmos comentários, né? Aí depois ela vem em público, se pediu desculpa, enfim. Aqui são alguns links, alguns prints de ONGs que atuam aqui em São Paulo, né? A rede aqui em São Paulo, pessoal, quem não é daqui, é muito grande, tem muita gente trabalhando com isso, em ONGs, né? Na sociedade civil, lutando aí para a melhoria da vida dos imigrantes refugiados, né? Então, tem a Compassiva ela é responsável só para a validação de diploma dos refugiados que chegam no Brasil. Muitos chegam, são engenheiros, né? São arquitetos, farmacêuticos, e não conseguem atuar na área porque não tem a validação do diploma. Então, essa ONG faz só isso. E KMR é uma ONG que trabalha com crianças refugiadas, faz projetos para crianças, né? Missão Paz é a ONG lá do Glicério, do Padre Paulo, que faz acolhimento de imigrantes refugiados. Enfim, são muitas ONGs, né? Falar um pouco da pandemia. O que aconteceu na pandemia? Todos esses problemas que eu acabei de narrar para vocês se intensificou na pandemia, né? Por quê? O imigrante refugiado, que já não tinha um trabalho muito bom, já era um trabalho informal, muitos deles eram ambulantes, foi aplicada a restrição, todo mundo teve que ficar em casa, isolamento, ele não recebia, não tinha fonte de renda, né? Muitos deles, por conta da documentação, não conseguiram pegar o Bolsa Família, não, o auxílio emergencial, né? Então, literalmente, passaram fome. Esse exemplo aqui, o Abdu, ele é sírio, ele conseguiu trazer a mãe dele, finalmente, né, em 2018, ele estava anos sem ver a mãe, e a mãe chegou e no começo da pandemia ela pegou Covid e morreu. Foi atendida no hospital público, não conseguiu, tinha algumas comorbidades e acabou falecendo. Então, muito triste, né? Ele ficou anos sem ver a mãe, conseguiu trazer, a mãe pegou Covid, acabou falecendo, né? Outras questões. Muitas crianças, né, refugiadas e imigrantes, têm que ir para a escola,
para estudar, não podiam ir, e lá era o lugar que elas se alimentavam, porque às vezes era a única refeição que elas iam ter. Outra questão de despejo, não conseguiam pagar aluguel, já não tinham fiador, naquela contratação precária de locação, não pagavam 2 aluguéis, já eram despejados, porque não tinham fonte de renda, né? Questão da comida aí, sem o auxílio, sem poder ir para a escola, não tinham comida, não puderam se alimentar. E aqui são algumas fotos dos trabalhos que a gente fez ano passado, de distribuição de cesta básica, distribuição de produtos de higiene para locais específicos que a gente sabe que tem muito imigrante aqui em São Paulo, né? Então, a gente fez várias ações ano passado de doação para tentar suprir um pouco as deficiências, né, dessas pessoas. Vou falar só mais um pouquinho. Em São Paulo, especificamente, o que a gente tem? Gente, São Paulo é uma cidade pioneira em questão de criação de política pública para imigrante. Por quê? O município de São Paulo tem uma lei específica de promoção de política pública para a população imigrante, né? O único município no país que tem uma legislação específica, né? E aí, nessa legislação, tem a previsão de vários direitos, várias garantias que o município tem que garantir para os imigrantes refugiados. E um dos instrumentos que essa lei criou foi o Conselho Municipal de Imigrantes. Eu não sei se vocês sabem, mas São Paulo tem muito conselho, né, que é formado por pessoas da sociedade civil. Então, tem o Conselho de Meio Ambiente, dividido por bairros aqui em São Paulo. Então, tem, que chama CADS, né? Cada região tem um. E aí tem o Conselho dos Idosos, tem os conselhos, na verdade, terceira idade, Conselho dos Moradores de Rua, da população de rua, e tem aí, foi criada o Conselho Municipal de Imigrantes de São Paulo. Esse conselho, ele é formado por imigrantes, pela sociedade civil, por essas ONGs que atuam, né, com a temática de imigração, e os mandatos são de 2 em 2 anos, né? Então, tem eleições, somente imigrantes podem votar. A experiência é muito legal porque muitos imigrantes e refugiados vieram de países de ditadura, que nunca puderam votar, nunca tiveram um processo eleitoral na vida deles. Então, assim, poder eleger alguém, comparecer numa urna, né, num local de votação, para votar em alguém, aquilo para eles era uma novidade. Então, é uma experiência super legal. Eu fui eleita representando a ONG onde eu trabalhava, em 2018, até 2020. Hoje já está em outro mandato, tiveram as eleições esse ano, que eu também participei da organização. E aí é um lugar, um ambiente de discussão de políticas públicas, de pressionar o governo, de pressionar o município para que algumas ações sejam tomadas. E a cada 2 anos, esse conselho organiza uma conferência municipal. O que é essa conferência? A gente se reúne por 3 dias para discutir demandas para o município. Então, tem um plano municipal que foi formado nessa conferência que aborda todos os aspectos da vida do imigrante refugiado. Então, educação, saúde, moradia, direitos, né, de regularização, enfim, a gente perpassa todos os direitos, discute todas as ações que já existem no município, avalia essas ações e propõe novas ações. Esse plano municipal, ele está disponível também no site da prefeitura, e é um plano que a gente chega, termina, faz ele e vai lá bater na porta do prefeito, fala, tá aqui, você precisa fazer para melhorar a vida da população imigrante aqui em São Paulo, né? Aqui as fotos dos dias em que eu participei, a gente fazia rodas de conversa, boa parte de quem estava lá discutindo eram imigrantes refugiados, né? Tiveram apresentações artísticas. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou parar e no final, aqui, essa parte da minha apresentação é para falar sobre casos de sucesso que eu sei, porque vem aqui a gente fala muita coisa ruim, que muita gente que está imigrante no mundo inteiro, que eles têm várias dificuldades, mas é legal também trazer um pouco de uma perspectiva positiva, de ver como essas pessoas podem se superar. Então, eu vou passar para perguntas agora, quem tiver alguma coisa para falar, e no final eu conto esses casinhos que são experiências legais que eu vivenciei, são pessoas que estão no meu cotidiano, que eu posso falar para vocês que elas venceram, que elas se adaptaram e hoje elas estão bem, graças ao Brasil ter acolhido elas, ter dado um visto para elas poderem ficar aqui. Bom, é isso, vou suspender a apresentação por agora. E aí a gente pode... Maravilha, Elissa. Conversar.
Ai, peraí que eu tenho que voltar aqui. Pronto. Vocês estão me vendo? Já vai voltar. Então. Oi. Isso. Felícia, ó, tem uma pergunta aqui de uma aluna que tem a ver com parte da matéria do primeiro trimestre, mas ela pergunta o seguinte, ó, o correto não seria outro trabalhar no sentido de reverter ou mudar efetivamente a situação do país, seria o país de origem, ela citou como exemplo a Venezuela, para que elas, ou seja, as pessoas, não viessem a se refugiar em outros países e sim ter uma vida digna em seu próprio país. Sim, concordo. Eu concordo plenamente, é o correto, mas não é o que a gente tem visto hoje em dia, né? A ONU, a Acnur, ela trabalha com planos para enfrentar essa questão migratória, a questão dos refugiados, né? E uma das primeiras ações dela, que ela entende que é a mais importante, é a questão do ingresso, né, do retorno dessas pessoas ao país de origem delas. O problema é que a gente está vendo que os conflitos hoje no mundo eles são tão complexos que eles não estão dando conta de fazer esse retorno, né? Um exemplo é a Síria. Até hoje o pessoal fala a guerra acabou mesmo, né? Não está uma região de conflito. Quem que vai reconstruir o país inteiro? Como que essas pessoas vão retornar para lá agora, né? Quem que ganhou a guerra? O pessoal fala que o Bashar ganhou a guerra. Aí a gente entra no ponto assim. Quem saiu da Síria não ajudou no exército é um traidor da Síria. Aí se o Bashar ganhou, essa pessoa não pode voltar. Se ela voltar, ou ela vai ser presa, ou ela tem que pagar uma multa. Ela não tem dinheiro, ela vai ficar no Brasil, né? Pessoas que estão saindo por questão climática. Haiti. Haiti é um país com problema por 100 anos. Ninguém nunca conseguiu resolver. Aí vai o presidente lá, morreu. Aí teve outro terremoto, né? Que agora que aconteceu, causou mais desastre ainda. Enfim, eu entendo que as questões mundiais hoje, elas estão muito mais complexas de serem resolvidas. Então, hoje em dia, eu vejo poucos exemplos de que, de fato, a Acnur consegue fazer um trabalho de fazer com que essas pessoas retornem ao país delas. Mas sim, é o correto. O correto é esse mesmo. Então, vamos lá. Em um país como o Giovanni perguntou. Quem perguntou essa aqui foi a Lucília, a Nina. Lucília, sim. Agora é o Giovanni. Em um país com alto índice de analfabetismo, políticas públicas falhas e uma alta taxa de desemprego, reformas tributárias, econômicas, etc., cobrar melhorias públicas que vêm de outros governos, onde em um ano atípico, com uma pandemia na qual priva a própria população já existente, quais as possibilidades e programas, não só para esses imigrantes de outros países, mas também para a imigração. Você está falando de migração, você quer dizer de migrantes, né? Está perguntando para as pessoas do próprio país, seria isso, Giovanni? Não só de pessoas que vêm de outros países, mas pessoas que dentro do... é isso aí. Ele quer dizer de dentro dos estados, eu acredito, da situação... Só para... Antes de você responder, Elisa, o Giovanni, tem respostas e respostas. A gente só não consegue dar a solução para tudo, tá? Porque não é uma matemática exata. Não, mas eu estou adorando as perguntas, porque as perguntas que as pessoas estão fazendo aqui hoje são as perguntas que a gente que trabalha com isso está fazendo, né? Eu gostei muito da pergunta do Giovanni, porque foi uma pergunta que eu me coloquei muito durante o meu mestrado, né? O que é o certo? O certo é ter uma política específica para imigrante e refugiado, ou o certo é a gente incluir essas pessoas nas políticas já existentes dentro do país. Por exemplo, o que eu achei muito legal? Sistema de vacinação. O Brasil não faz distinção se é brasileiro ou se é imigrante. Todos estão tomando a vacina. Por quê? Quando eles entram no Brasil, eles podem ter a carteirinha do SUS, porque o SUS é universal, né? Então, assim, eu vou fazer um programa de vacinação específico para imigrante e refugiado? Não, já vou usar a máquina que existe, eu não vou gastar mais dinheiro com isso. Está lá. As pessoas estão lá, eles estão indo e estão se vacinando, né? Ano passado, a gente fez uma campanha de doação de cesta básica e aí a gente conseguiu com que uma UBS fosse da vacina da gripe. Aquela estrutura está lá, já existente, aquelas vacinas estão lá, né? Então, vários imigrantes acabaram se vacinando com a gripe, né? Bolsa Família já existe, né? Abrir uma portaria um período específico para conceder para alguns refugiados, né? Se fosse refugiado, estando dentro do enquadramento lá que eles exigem dentro do Bolsa Família, podia receber, né?
Então, eu entendo hoje em dia, especialmente para também evitar a questão de xenofobia, né, de preconceito, de que essas pessoas sejam inseridas dentro dos programas que a gente já tem, né? Então, assim, se é uma dificuldade que o brasileiro tem, o imigrante vai enfrentar igual, né? Tanto é que na meu mestrado, quando eu falava, fazia perguntas específicas para os refugiados sírios, eles tinham esse entendimento. Eles falavam assim, olha, eu sofri muito com moradia, para mim foi muito difícil achar um lugar para morar, mas eu sei que o brasileiro também foi, então não culpo o país, não foi, o Brasil não fez isso comigo, o Brasil fez isso com o povo dele, então eu sei que eu tô junto. Ah, chega no hospital, tem aquela fila enorme, eu sofri com isso, mas eu sei que o brasileiro também sofre, então eu sei que não foi comigo, eu tô dentro do sistema. Eles têm essa compreensão, tá? Mas assim, estamos aí num país cheio de dificuldade, num país com muitos desafios para enfrentar, especialmente, né, com os nossos cidadãos, e aí dentro disso a gente tem que tentar conciliar a questão migratória. Porque o Brasil faz parte do mundo, faz parte, como eu falei, dos tratados internacionais, ele tem uma cadeira lá na ONU, ele fala. Então, assim, se ele quer participar desse cenário internacional, ele vai ser cobrado a contribuir com esse cenário internacional de alguma forma. E essa forma que o Brasil diplomaticamente encontrou, né, de tentar conceder vistos em alguns momentos e uma regularização migratória facilitada para alguns países. Tá? Espero ter respondido. É isso aí, eu concordo contigo. Ó, antes de o Romeu e a Cleo estão indo para falar rapidamente, mas a Cleo faz uma pergunta: qual seria a diferença entre refúgio e visto humanitário? Nossa, maravilhosa essa pergunta. Foi a maior briga que teve com a questão dos haitianos. O que aconteceu? Antes da lei de imigração, tinha o CENIG, que é um órgão dentro do Ministério da Justiça, e tinha o CONARE, que era para refugiado. E o CENIG era para imigrante mais laboral. Aí o que aconteceu? Eles pegaram a lei de refúgio e falaram assim: eu entendo que o haitiano ele é refugiado. Aí bateu lá no CONAR, o CONAR avaliou a questão do Haiti e falou: não, o haitiano ele não é refugiado, ele, sei lá o que ele é, mas ele não é refugiado pela lei. Aí voltou para o CENIG. E aí ficou nessa briga até resolver o que eles iam fazer, acabaram concedendo um visto humanitário. Hoje em dia, a figura do visto humanitário, ela existe na nova lei de imigração, tá? Esse visto humanitário, geralmente, o que acontece? Ele é concedido para a pessoa por um período específico, para que ela resolva aquela situação de transporte, né? Então, a gente dá um visto humanitário para essa questão provisória, e aí, geralmente, posteriormente, é dado à pessoa a possibilidade ou de pedir o refúgio ou autorização de permanência. Hoje em dia, o visto humanitário ele é mais uma modalidade de concessão de visto dentro do sistema migratório brasileiro, tá? Minha opinião, o refúgio ele é um instituto internacional, ele é um instituto que ele existe no mundo inteiro, lógico, os países signatários do tratado, e ele tem um regime específico. Então, se a gente fosse classificar quem tem mais direitos aí no mundo migratório, o refúgio está no topo da pirâmide de garantias de proteção de direitos. E aí depois vem os demais tipos de visto. O visto humanitário é um tipo de visto, que tem o visto de turismo, o visto de estudo, é o visto humanitário. É isso. E o Brasil usa ele nesses momentos aí, tipo agora com o Afeganistão, né? Ah, vou te dar um visto humanitário para você chegar aqui no Brasil, mas chegando aqui no Brasil você vai ter que ver o que você quer fazer. Ou você pede refúgio, ou você pede uma autorização de residência. É isso. Maravilha. Ó, pessoal, antes de vocês falarem, vamos manter as perguntas aqui, que senão vai ficar extenso demais. Então, deixa eu colocar duas outras perguntas aqui, ó. Vou pular para da Roseli. A Roseli queria saber, eu sempre achei que somente os países ricos deveriam receber os refugiados. Você concorda? Não concordo. Na verdade, assim... Justifique. Justifique. Na verdade, eu entendo, Roseli, por que você está falando isso. Eu juro para você que eu entendo. Inclusive, os Estados Unidos, antes dos atentados lá de 11 de setembro, tinha uma política de receber muitos refugiados, tá? Inclusive, tem um filme que chama Uma Boa Mentira, que tem no Netflix. Ele é bem legal. Mostra um pouco a realidade de quem chegou nos Estados Unidos. Depois foram fechando o cerco por conta de atentado terrorista e tudo mais, eles mudaram muito a política migratória deles, né?
Mas o que acontece? As migrações, elas são desordenadas. O mundo não consegue colocar uma ordem para onde que essas pessoas vão, né? Como eu falei, geralmente os países ao redor daquele que está sofrendo a crise são os mais afetados, no caso aqui no Brasil, em função da Venezuela, lá na Síria, Líbano e Turquia, enfim. E aí, gente, tem uma briga aí diplomática, uma briga geopolítica que é super complexa, né? Mas, por exemplo, os países ricos deveriam sim aceitar mais refugiados. E os refugiados querem ir para os países ricos. Gente, se perguntarem para o imigrante para refugiado se ele queria estar aqui no Brasil, ele queria estar na Europa, é óbvio que ele queria estar na Europa, até a gente queria. Ele veio porque é o lugar que ele conseguiu vir, ele precisou fugir, né? E aí a gente começa a ver algumas brigas, né? A Turquia recebendo um monte de refugiado e imigrante, mas barganhando isso com a União Europeia para conseguir se inserir na União Europeia e conseguir direitos junto à União Europeia. Do tipo assim, ó, gente, a gente sabe que eles estão querendo entrar aí, tô segurando eles aqui na Turquia, mas vocês precisam me dar alguma coisa em troca, né? Dizem que os países que recebem refugiados também recebem subsídios da Acnur e da ONU para receber esses refugiados. Então, o Brasil provavelmente recebe via Acnur para receber os refugiados que tem aqui. Então, tem um sistema de barganha, tem um sistema de geopolítica, depende muito do nosso chefe de Estado, como que ele quer se relacionar com os outros países, se ele quer ter uma política interna mais fechada ou não. E os países em desenvolvimento ficam nessa para tentar ganhar alguma coisa nesse jogo internacional. Que é o caso do Brasil. Fala, gente, estou recebendo uns aqui, e aí o que eu vou ganhar com isso? E é usado, infelizmente, a questão migratória ela é usada como barganha por alguns países. É o que a gente entende, né? Sim, eu entendo que não é por racismo, mas por pouca estrutura. Eu entendo isso, mas as migrações são desordenadas. A gente não consegue... Nisso você já viu, que você já leu, você já respondeu a da Nina e já entendeu a justificativa da Roseli. Mas o que é importante eles entenderem nesse processo é que o refugiado, gente, ele não... Essa questão dele não escolher, guardadas as devidas proporções, um refugiado, ele... Pensa um foragido, ele é um foragido porque ele está descumprindo a lei, então se ele tem a opção de escapar de um presídio, ele vai escapar e vai correr para onde der, tá? Um refugiado, ele não está cometendo um crime, mas ele está numa situação, ele está abandonando a nação dele. Então, o lugar que der, ele vai. Tá? Ele está se afogando. O primeiro barco que aparecer, ele vai tarracar, vai falar, é aqui, ele não larga. É mais ou menos essa situação. Uma situação gritante, né? Ele não tem escolha. Porque se tivesse escolha, ele vai para o país desenvolvido, ele vai, né? Não é à toa que não tem brasileiros que tentam ir para os Estados Unidos e morrem no caminho, entendeu? Porque tentam melhorar de vida, tentam ir para lá para arriscar algo nesse sentido. E, gente, assim, eu só interromper um pouquinho, se a gente for estudar a história do ser humano, das civilizações, desde as civilizações antigas, a história dos humanos é a história da migração. Então, assim, a migração está aí no mundo desde as épocas bíblicas, desde a antiguidade, dos países, enfim. A nossa história é da história da migração. Então, as pessoas migram por diversas questões, por guerra, por religião, por questão climática. Então, não tem como a gente negar esse fato no mundo, né? Não tem como negar. E não adianta, assim, a gente... lá nos Estados Unidos foi criar um muro de não sei quantos quilômetros para impedir que os imigrantes entrem... Resolveu? Gente, vocês vão para os Estados Unidos, hoje está lotado de imigrantes. Assim, não tem como resolver essa questão fechando a fronteira, mas sim resolvendo os conflitos que estão ali no país de origem, que é o que perguntaram, né? E aí, só mais uma questão respondendo aqui o da Lucília. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, muitos sírios, eles geralmente são de famílias grandes, né? Então, eles têm vários irmãos. O Salim, que é uma das pessoas que eu vou mostrar aqui no final, ele tem vários irmãos, ele tem mais 4 irmãos, né? E um deles está na Alemanha, né? Então, e a trajetória do Salim, ele passou por 5 países até ele conseguir vir para o Brasil, não é fácil. Os provenientes de países africanos também. Eles vão batendo nas embaixadas, ver quem topa dar visto. Conseguiu no Brasil, vem. Eles estão desesperados, eles também não conseguem ficar escolhendo para onde eles vão vir, né? Eles estão num contexto de guerra, de ameaça de morte, assim, aonde dá para vir, eles vêm, né? Mas é isso, é uma questão de política de cada país. Pode ser. Exatamente. Ó,
A Valquíria falou aqui para você fazer uma narrativa de algum caso que mais te marcou aí nessa questão de acolhimento. Eu vou deixar para você comentar isso aqui, a hora que você for passar os vídeos, aí você, Tá bom, beleza. você comenta algum. Deixa eu ver aqui, alguém mandou uma mensagem. A Nina falou questão... O ideal é enxergar as pessoas como cidadãos do mundo, globalização, o mundo para os humanos sem segregação. O caminho é esse, Nina. Eu sei que a Cláudia depois pediu também, mas como o Romeu tem essa questão da imigração, Romeu, você quer fazer um relato, é isso? Para fazer um paralelo com a Elissa? O Romeu falou que foi imigrante no Canadá. Eu gostaria de fazer um paralelo entre lá e o Brasil. Vai lá, Romeu, abre a câmera aí. Vamos conversar. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Rapidinho. Desculpa, acabou cortando, mas é assim, ó, eu mudei para o Canadá, só queria fazer um paralelo rápido. Eu acho que a questão do refugiado é um pouco complicado, porque quando eu mudei para o Canadá em 2004, eu fui já como imigrante, não como refugiado, obviamente, mas eu fui com um perfil profissional. E o Canadá, acho que se não for o primeiro, é um dos 5 países que mais incentiva a imigração no mundo. E mesmo quem vai para lá já legalizado, com documentação, como foi o meu caso na época, você enfrenta algumas barreiras que a Elícia comentou aqui no Brasil, e não como refugiado. Então, assim, o Brasil, acho que ele está caminhando nisso agora, e o Canadá ele já vive essa história há tempo, questão do imigrante chegar aqui e tentar falar o português, da mesma forma que quando eu fui para lá, eu conheci milhares de imigrantes que vão para lá e, por exemplo, não tem estrutura suficiente para ensinar inglês para todo mundo, então eles acabam passando apertado. Eles, querendo ou não, a mão de obra cai muito porque eles se sujeitam a trabalhar por um valor mais baixo, então os canadenses se queixam muito disso, eles não são bem-vindos justamente por isso. Num primeiro momento, a questão lá, você falou uma virtude muito boa do SUS, que independente de onde você vem, o SUS vai te atender, lá não funciona bem dessa forma. E reitero, mesmo para quem já foi legalizado, aprovado pelo governo, você já foi com a documentação daqui, tudo certinho. Você não pode votar lá, mesmo sendo imigrante, a não ser depois que você consiga a cidadania. Então, assim, mesmo o Canadá sendo um país que incentiva demais a imigração, tem muitas limitações. E como acredito que uma boa parte, 90% do pessoal que vem para o Brasil vem como refugiado, porque a maioria vai preferir migrar para países ricos, eu acho que esses pontos negativos que a Elisa comentou aqui, eu acho que acaba sendo uma coisa em comum no mundo inteiro. E eu acho que o Brasil, mesmo tendo vamos dizer assim, esses pontos ruins que ela comentou, eu acho que ele até que não está tão ruim em relação o exemplo que eu citei do Canadá, que mesmo sendo refugiado, não é um mar de rosas. Você sempre chega lá, você dá principalmente xenofobia, o pessoal tem um preconceito, mesmo faltando mão de obra, eles não olham para a gente de uma forma diferenciada. Então, assim, eu acho que o Brasil até que não está tão ruim do pouquinho que ela comentou. Acho que tem os prós e os contras, mas óbvio que de 2004 para cá mudou muito, mas eu participo de grupos de imigrantes canadenses e eu acho que tem alguns problemas que continuam lá da mesma forma. Eu acho que são problemas comuns no mundo inteiro, né? Mas eu falei do Canadá porque, mesmo ele sendo um país que incentiva muito, quem vai para lá, mesmo de uma forma legalizada e não como refugiado, já sofre bastante. Então, imagina um refugiado como ele é visto quando ele chega no país e não é bem-vindo, como é o caso que ele estava comentando. Sim. Eu morei lá também em 2004, no Canadá, mas eu fui como estudante. Mesma época que eu. Sim, 2004, 2005. Ser imigrante é difícil, gente. Por mais que você venha de um país desenvolvido, chegar aqui no Brasil super bem recebido, você já vai enfrentar as dificuldades naturais de você estar saindo da sua terra, das suas origens, para enfrentar uma nova cultura. Isso é natural, inerente à imigração, né? O que muda é como essas pessoas chegam aqui e quão vulneráveis elas estão. E aí o governo vai dando conta de fazer exigências que aumentam essa vulnerabilidade. Mas eu concordo que, assim, perto do que a gente está vendo no mundo, o Brasil não está ruim, né? Essa prática de conceder carteira de trabalho para o solicitante de refúgio, ela é muito atípica no mundo, ela é elogiada
em eventos internacionais, falam do Brasil, falam, o Brasil é um dos poucos que dá carteira de trabalho para o cara poder trabalhar como solicitante de refúgio, né? É a questão do SUS, assim, os relatos das refugiadas sírias que eu tive, que tiveram filhos no SUS, elas elogiaram muito, muito o sistema de saúde nosso, coisa que a gente não dá valor, né? Quais são as dificuldades hoje do SUS para os imigrantes? É um atendimento linguístico, né? De não ter, às vezes eles não conseguem expressar o que eles estão falando, ou às vezes tem uma questão cultural, por exemplo, as indígenas ou venezuelanas, ou bolivianas, ou peruanas, de origem indígena que estão aqui no Brasil, elas têm uma questão cultural com o parto, né? E aí, assim, essas questões culturais, o SUS não dá conta de atender isso, né? Isso gera um conflito ali com elas e tudo mais. Mas são coisas pequenas. No final do dia, não está tendo a cultura dela respeitada, porque eu acho que a gente tem que evoluir nisso, mas ela está sendo atendida, né? E não é o caso em outros países, né? Enfim, então, é isso mesmo, concordo sim com você, Romeu. Maravilha. Eli, você quer seguir para os seus vídeos aí de experiência? Alguém mais queria falar. Quem mais? Tá, é verdade, tem a Cleo. Cleo, diga. Oi, eu. Vou abrir a câmera aqui. Vai, Cleo. Oi, boa noite, professor, boa noite, os colegas. Boa noite, a Elisa. Ela acabou ali no meio do tempo respondendo uma pergunta a respeito da forma como eu tinha perguntado sobre os direitos, né? Mas eu achei interessante essa colocação que foi feita e queria dar uma contribuição, Elisa, porque eu faço parte em São Paulo de um movimento global chamado Virada Feminina e recentemente nós fizemos um pequeno estudo para saber como estava a condição das mulheres venezuelanas lá em São Paulo. E aí o nosso grupo, né, nós criamos uma força-tarefa e lançamos um projeto. Eu fiz parte aqui de longe, né, porque eu estou no interior, mas eu participo muito ativamente dessas questões. E nós fizemos, então, o Beleza Sem Fronteiras, que era um projeto exatamente baseado nisso que você acabou de falar sobre a profissionalização das venezuelanas. Então, foi assim, foi muito legal, porque a forma como elas realmente, né, se colocaram nesse projeto, e aí a gente acabou sabendo muitas coisas, eu falei que é uma experiência formidável, a gente poder vivenciar com elas as dificuldades, tudo isso que você está falando de uma forma muito próxima. E aí nós vimos nesse levantamento que 35%, né, em média, dessas mulheres que estão no Brasil hoje refugiadas, as venezuelanas, elas não têm realmente uma colocação no mercado de trabalho por conta da falta de capacitação, né? Então, foi assim, super legal, nós conseguimos, né, foram 42 mulheres formadas no curso de cabeleireiro, nós conseguimos, através de várias ONGs, trazer, né, voluntários para esse projeto, então foi, assim, muito gratificante, né? Então, acho que essa questão da forma como você coloca, né, da participação voluntária é importante, porque a gente acaba, né, conseguindo trazer aqui para a cidade, né, que eu estou aqui em Jaú, essa questão, porque nós estamos vendo que até que em Jaú, outro dia, eu vi aqui numa reportagem local, que nós já temos migração, aqui em Jaú já temos, né, muitas pessoas venezuelanos, africanos, né, outro dia mesmo tinha uma pessoa, um congolês ali vendendo coisas na praça, então eu acho assim, a gente é um país, né, que todo mundo diz a respeito da empatia que nós temos para receber pessoas, né, então eu acho que assim, a sua vinda aqui hoje é muito importante, direitos humanos é uma matéria apaixonante, como eu digo para o professor, né, eu faço questão de estar sempre presente, então agradecer a você, né, por essa aula maravilhosa que está tendo aqui hoje, e dizer, né, que é um incentivo para que as pessoas entendam a importância dos direitos humanos num cenário como o de hoje, né? Então, parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. E olha que assim, eu estou por dentro de todos os projetos que rolam aqui em São Paulo, esse eu não sabia. Para vocês verem quanta coisa acontece aqui voltada para imigrante, né, de capacitação, enfim. Você falou aí das mulheres venezuelanas, outra questão que a gente enfrenta muito são as sírias, né, ou as muçulmanas, porque o hijab inviabiliza muito a colocação delas no mercado de trabalho. As pessoas ainda têm muito preconceito, né? Então, enfim, é uma dificuldade a mais aí que a gente vai enfrentar, mas já estamos enfrentando, né? Obrigada pela sua colocação, fico feliz. Obrigada pela sua participação. Devagarinho, todos superamos. Só para deixar claro, Elisa, antes de convocar os alunos para a palestra, eu falei o seguinte, falei, ó,
É uma amiga minha que vem vai dar palestra, eu falei, eu até aceito a justificativa dos alunos, homens, mas as mulheres não tem justificativa para faltar e assistir, pela questão do exemplo, de você estar aqui falando para a gente e tal. Então, assim, pode ver até que predominantemente tem minhas alunas aqui, para a questão seja do empoderamento, seja da questão de ter uma mulher no controle, essa coisa toda. Eu falei, vocês podem até querer falar, mas vocês vão ter que assistir essa aula, não quero nem saber. Mas vamos seguir, segue nos exemplos aí, então, tá bom? Gente, só um comentário aqui que a Lucília está falando, que eu acho que é muito importante, né? Olha só como o mundo dá voltas, né? Ela dos imigrantes, é verdade. Muitos de nós somos descendentes de alemães e italianos que não deixam de ter sido refugiados de guerra. Meu pai, por exemplo, veio para o Brasil da Alemanha, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Gente, vamos lá. A legislação, né, os tratados, as convenções voltadas para refúgio, elas foram criadas quando? Em 51. Foi quando? Logo depois da Segunda Guerra Mundial. A legislação internacional que a gente tem hoje para refugiado era para atender os europeus, tá? Então, a gente tem que prestar atenção que nem tudo nessa vida é almoço grátis, né? Foi porque todo mundo é benevolente. Talvez se fossem refugiados da América Latina ou da África, talvez todos esses tratados internacionais não existiriam hoje, tá? Então, tudo isso foi feito para atender refugiados europeus, tá? Estavam sofrendo ainda com a guerra, a questão dos judeus e tudo mais. Só que essa legislação ficou. E hoje ela está sendo usada para quem? Não para os europeus, né? Estão sendo usados para os africanos, para os asiáticos, para os latinos-americanos. E aí vem uma inversão do tipo assim, os europeus querendo endurecer essas regras, porque agora não lhes convém mais existir todos esses tratados. Para a gente entender também como que é a história dá volta. Sim, começou tudo isso graças à Segunda Guerra Mundial e tudo que os europeus sofreram. Eu também, meu avô é italiano, veio para cá, no mesmo contexto aí do avô o pai, né? O pai da Lucília, tá? Somos todos um pouco vira-lata, né? Sim, todos sim. Eu vou partilhar agora só o finalzinho, que são os exemplos. Léo, só desabilita o seu vídeo, por favor. Bom, vamos lá, rapidinho, tá? Gente, essa Salsabil, ela é síria, ela foi uma das pessoas que eu entrevistei no meu mestrado, ela é farmacêutica lá na Síria, ela e o marido dela, e aí ela estourou a guerra lá na região que ela morava, ela não teve tempo de fazer a mala dela, ela fez uma mochila, ela fechou a farmácia dela e foi embora para a Jordânia com o marido dela, e conseguiu o visto aqui no Brasil, né? Ela nunca mais conseguiu trabalhar como farmacêutica. Ela não sabe nem como tá a farmácia dela lá mais, não sabe como é que tá, deixou fechado e veio embora, né? E aí ela cozinha super bem, sempre cozinhou, ela participa de várias feiras aqui em São Paulo, né? Ela, inclusive, já cozinhou com a Paola Carrossela. Hoje ela tem 4 filhos aqui no Brasil, eles moram em São Caetano. E quem conhece aqui a região de São Paulo, lá no Minhocão, eles fecham de sábado e domingo, que é essa foto aqui da direita, né? A pessoa anda de bicicleta, de patins, anda com cachorro. E aí tem uma mulher que ela faz um documentário com história de vida das pessoas, e ao final do documentário ela faz uma foto gigante da pessoa e coloca em algum lugar, em alguma cidade, né? E aí essa mulher escolheu a Salsabil para fazer esse trabalho, né? E aí elas tiraram a foto dela e colocaram aí no Minhocão. E ela até ganhou um Emmy aí por esse documentário que ela fez com a Salsabil, tá? Esse é o Abdul, ele é sírio também. Aqui foi o dia que ele conseguiu o RG dele, a gente tirou foto juntos, ele estava muito feliz que ele conseguiu a naturalização dele, agora ele é brasileiro. Aí ele tirou foto aí da carteira de motorista, do documento de identidade, e ele é aquela pessoa que perdeu a mãe, que a mãe chegou em 2018 e em 2020 a mãe faleceu de Covid. Ele trabalhava para o exército, ele era motorista do exército lá na Síria, e aí um dia ele acordou com o lugar que ele estava dormindo estava sendo bombardeado. Aí ele tem estilhaços ainda de bomba, assim, no ombro, ele tem uma dificuldade de locomoção por alguns ferimentos que ele teve nesse ataque. E aí depois disso ele veio embora, não quis ficar mais. Aqui é um dos projetos que ele toca, da ONG PDMIG, que eu também auxilio,
que é a Copa dos Refugiados, né? Então, os refugiados imigrantes fazem times, né, dos próprios países, e aí tem a competição. A última que teve foi no Pacaembu, eles conseguiram, né, o Pacaembu, que a prefeitura né, sediasse essa final, e aí é o trabalho que ele faz aí com o pessoal, fiz algumas fotos. Ou seja, é um imigrante que chegou, que enfrentou todas as dificuldades, e ele mesmo está fazendo projetos para ajudar a vida de outros imigrantes, né? Aqui é a foto do Salim, eu tirei aqui porque cada um desses aqui são os irmãos dele, e cada um está num lugar diferente, né? Então, esses daqui que estão aqui para o lado, eles estão na Alemanha. Esse aqui, não sei se é o mesmo, acho que é o mesmo, teve um filhinho que estão na Alemanha. Esses dois aqui, que é um irmão e uma irmã, estão na Turquia. E aqui são os pais que estão na Síria, que ficaram na Síria. E o Salim está no Brasil, né? Então, a família dele inteira está desmembrada e eles nunca mais se viram, desde que quando cada um saiu para um lugar. O Salim também, ele é super parceiro. A gente faz vários projetos de conscientização em escolas para criança, porque a gente acha que a criança tem uma capacidade muito maior de entender o mundo, de ter mais compaixão, enfim. Então, ele vai nas escolas junto com a gente, conta a história dele. Então, aqui são as fotos que a gente tem, que a gente fez os projetos. Aqui, essa foto é lá em Paraisópolis, não sei se vocês conhecem, é uma das maiores comunidades, eu acho, da América Latina, Paraisópolis, né? Problemas sociais 1000, e lá tem um projeto de aula, de cursinho, para que esses jovens consigam passar no vestibular. Eles vão de sábado lá, ficam o sábado inteiro para reforçar o que eles aprendem na escola pública, né? E aí, uma vez por mês, eles recebem alguém lá para falar sobre um tema polêmico, para dar conteúdo para esses jovens, para eles escreverem a redação do vestibular. Aí, um dia a gente foi lá para falar, né, o Salim contar a vida dele. Aqui é mais ou menos a história dele, todos os países que ele passou até conseguir chegar no Brasil, né? Ele saiu da Síria, foi para o Líbano, foi para a Jordânia, foi para a Malásia, foi para a Turquia, e da Turquia ele chegou no Brasil, em 2014, tá? Essa é a Constância. A Constância teve um desfecho super legal, tipo, recentemente, assim, em setembro. Ela é camaronesa, ela veio para o Brasil só com o marido dela, e ela deixou o filho e a mãe dela lá no Camarões. E eu não sei se vocês sabem que o Camarões tem uma área que fala francês e uma área que fala inglês. E eles têm um conflito muito grande entre eles, inclusive foram formando grupos terroristas. E esses grupos terroristas, eles entram em escolas e matam crianças. Assim, é um cenário terrível. Até mostrar aqui, essa regiãozinha aqui do Camarões, ela é bem acuada por esses grupos terroristas, porque é a região que fala inglês, né? E aqui, se vocês entrarem na internet, pesquisarem atentados, escolas Camarões, vocês vão ver várias, né? Aqui é uma das escolas com os atentados, enfim, né? As mães protestando e tudo mais. E aí a Constância, ela é professora de francês nesse projeto que eu falei para vocês, no Abraço Cultural. E ela queria trazer muito o filho dela para cá, porque os jovens vão crescendo lá e eles não têm oportunidade. Quando você não tem oportunidade, você é cooptado pelo crime, né? E ela tinha muito medo de que o filho dela fosse cooptado por um desses grupos terroristas e, né, se tornasse um criminoso e tudo mais. E aí ela começou a fazer uma vaquinha para tentar trazer o filho e a mãe para cá. Eu ajudei a contribuir, divulguei e tudo mais, e ela finalmente conseguiu. Aí ela trouxe o filho e a mãe, ela tá super feliz, assim, radiante, porque o filho dela conseguiu vir para cá. E ela ficou, assim, uns 4 ou 5 anos sem ver o filho e a mãe, né? E hoje ela tá aí feliz. Essa Maha Mamo, ela é uma menina super famosa, ela é representante da ONU aí, da Acnur, porque ela era apátrida. A história dela é bem interessante, envolve muito questão de religião, né? O que acontece? A mãe dela era muçulmana e o pai cristão, né? E aí, na Síria, a Síria não reconhecia o casamento dos dois, eles queriam se casar. Aí, o que aconteceu? Eles mudaram para o Líbano. Só que no Líbano, reconhecia o casamento. Porém, quando os filhos deles nasceram, o Líbano não reconhecia eles como libaneses, porque o Líbano reconhece só quem é do sangue, e os pais eram sírios. Então, ela viveu no Líbano sem nacionalidade, porque na Síria ela não ia conseguir porque não reconhecia o casamento dos pais, e no Líbano não ia conseguir porque os pais não eram libaneses. E ela começou a escrever para o mundo inteiro porque ela estava cansada de ter que se esconder.
ela, na escola, ela só conseguia frequentar a escola porque os vizinhos forjavam lá um documento, era uma escola de bairro, a escola fazia vista grossa, né? Mas, por exemplo, todo lugar que ela tinha que ir, se tinha uma batida policial, alguma coisa, era um problema para ela e para os irmãos. E ela começou a escrever para um monte de lugar, ver quem que aceitava ela. E vários países responderam, o Canadá, inclusive, foi um deles, falou, olha, a gente até te daria o visto, mas você precisa de um passaporte. Aí ela falou assim, filha, nem passaporte, nem documento eu tenho, como é que eu vou ter passaporte, né? E o Brasil foi um país que aceitou ela, e ela veio com os irmãos para cá, né? Ela e mais 2 irmãos, né? E eu vi uma palestra dela presencialmente, foi muito marcante para mim, porque aconteceu. Ela entrou na internet para vir para cá, e uma família lá falou, meu, vem aí que a gente te recebe. E é uma família que mora em BH. E essa família ficou com os 3 lá, né? E ela começou o processo dela para conseguir essa condição de apátrida, né? E aí, nessa tramitação, ela foi tocando a vida dela, começou a fazer palestra em vários lugares, e o irmão dela sofreu um assalto em BH e morreu. Mataram o irmão dela. E quando eu vi a palestra dela ao vivo, a mãe dela tinha acabado de chegar no Brasil e a mãe dela não via eles há muitos anos, né? Porque eles estavam aqui e tal. E nessa palestra ela fez um vídeo e colocou a foto do irmão. E foi a primeira vez que a mãe dela viu ela falando do irmão, depois do irmão ter sido morto, né? E aí a mãe começou a chorar, ela começou a chorar, e aí todo mundo que estava lá começou a chorar. Então, assim, foi bem impactante. Ela viaja o mundo inteiro falando sobre a história dela, da apatridia, e o Brasil foi assim, pioneiro em ter reconhecido elas e deu o documento brasileiro, agora eles são brasileiros, e ela é super feliz. Então, assim, o Brasil tem os seus momentos aí de glória, né? Não dá para falar só mal. Aí é isso, gente. Esses são alguns exemplos aí de pessoas que estão aqui no Brasil, estão lutando, estão se esforçando, estão sobrevivendo e estão fazendo a diferença, tá? Esses são só alguns exemplos. Deixa eu parar de ocultar aqui, para vocês me verem. E é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Acho que você acabou respondendo para a Valquíria, né? Os momentos que te marcaram, acho que no seu relato aí já respondeu para ela. Sim. Pessoal, eu acho que se alguém tem mais alguma pergunta, senão eu vou encerrar. A professora Elisa também tem que preparar sua mala, pelo seu merecido descanso. E é isso, Elisa. Deixar gravado aqui, registrado o nosso agradecimento. Não só em meu nome, como você sabe que você pode contar comigo sempre também, mas em nome da faculdade, em nome dos meus alunos, da coordenação da Anguera Jaú. E muito obrigado, tá? Pelo apoio. Eu que agradeço, foi um prazer, fiquei muito feliz que o pessoal interagiu, gostou, se tiverem dúvidas, enfim, deixa meu contato para eles aí, meu e-mail, enfim, a gente vai se falando, fico muito feliz. E, pessoal, eu quero deixar essa mensagem de final aí para vocês, porque eu acho que ela é muito importante, tá? A gente vive num mundo cruel em que a gente precisa viver, ganhar dinheiro e sobreviver, mas a gente também quer fazer o bem, a gente quer fazer a diferença, né? Muitos de nós entram na faculdade de Direito e falam, não, vou fazer a diferença, e chega lá, viu que no final de a gente entra na roda ali de ter que ganhar dinheiro, de ter que viver. É possível conviver com os dois, né? Eu sou uma pessoa que continuo trabalhando com empresarial, continuo tendo meus processinhos, faço minhas audiências, toco meus clientes, né? Faço reunião, mas também tenho meus momentos que eu separo para fazer esse trabalho com refugiados e imigrantes. Então, uma coisa não anula a outra. Se vocês acham que vocês têm que colocar a vida de vocês, têm que viver, porque tem mesmo, tem que ganhar dinheiro, tem que comprar casa, tem que pagar aluguel, continuem. Mas a oportunidade que vocês tiverem, o tempinho livre que vocês tiverem, vocês podem ajudar também, porque tem muita gente precisando de ajuda. Qualquer coisa que vocês puderem, né? Às vezes um imigrante precisa que alguém analise um contrato de locação. Gente, é um negócio tão simples para a gente, para eles, assim, é uma glória achar alguém que faça isso, né? Então, já que vocês estão aqui se capacitando, aprendendo coisas, vocês podem usar esse conhecimento de vocês para ajudar outras pessoas. E não necessariamente na área de imigração, né? Tem uma gama aí de áreas que vocês podem ajudar, tá? Então, eu sou exemplo vivo de que a gente pode fazer as duas coisas e conviver bem e seguir a vida aí, tentando fazer a diferença. Tá bom? É isso aí. Afinal, os livros não mudam as pessoas, os livros não mudam o mundo, mas as pessoas mudam o mundo, né? Exato, isso mesmo. Isso, muito obrigado, tá?
Eu que agradeço, gente. Boa noite, obrigada pela oportunidade e é isso aí. Beijão. Prazer. Até mais. Boa viagem, tá? Boas férias. Valeu, beijo, tchau. Até mais. Tchau, tchau.